Olá, boa tarde. Hoje estamos aqui para gravar mais um episódio do videocast do Colégio FAG. Hoje nós iremos falar sobre as provas. Estamos com as provas à vista aí, vão iniciar a partir de sexta-feira no colégio. Então a gente vai estar com uma mesa aqui repleta de profissionais, de alunos, ex-alunos, para a gente conversar um pouquinho sobre essas avaliações que ocorrem bimestralmente no colégio. Então, quero apresentar aqui a nossa mesa, nossa aluna Maria, aluna do terceirão. A aluna Maria tem muito a contribuir com esse debate. No segundo ano do ensino médio, ela já foi aprovada em medicina. Parabéns. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Quero aproveitar também para apresentar a Yasmin, é ex-aluna do colégio, se formou no ano de 2024 e atualmente é acadêmica do curso de medicina aqui do Centro Universitário. Boa tarde, tudo bem? Professora Tamires, professora de português do colégio, trabalha com as turmas aí do Fundamental 2. E a nossa coordenadora Lu, do segmento do Fundamental 2, e o nosso coordenador do ensino médio do High College, professor Daniel. Então, gostaria de fazer uma pergunta para todos aqui da mesa a respeito das avaliações. Quando vocês estavam na escola, então vocês, professores, coordenadores, alunos, no período das provas, era tranquilo ou sempre dava aquele friozinho na barriga? Sempre dá um friozinho na barriga, né? Tensão pré-prova sempre é muito tenso. Ainda mais quando não estava preparado, né? Então, a disciplina que a gente domina fica mais fácil, né? E a disciplina que a gente tem um pouco de dificuldade com relação a essa questão, você tem um pouco mais de dificuldade em ter autoconfiança. Eu acho que o controle e a confiança, eu acho que eles são primordiais aí para que você tenha um dia de prova bacana. Então, por isso que a gente está nessa mesa hoje, né? Para a gente conversar um pouquinho, falar. Esses alunos, né, Chimia, que não se prepararam para as provas, ainda há tempo. Temos aqui duas alunas também para dar algumas sugestões, apesar que elas não deixam para estudar em cima da hora. Acredito, né, meninas? Podem falar um pouquinho para nós? Eu também sou uma pessoa que fica muito nervosa durante a semana das provas, mas eu sempre tento me planejar e me preparar o quanto antes, principalmente a minha rotina, porque eu quero separar um tempo realmente para focar nisso, porque eu acho importante enfatizar que a gente não está se preparando só para o momento da prova, né? Não é só para fazer, é para você ter justamente o conhecimento e levar para a vida. E a Maria, e a aluna nossa do terceirão aí, qual que foi a fórmula que você encontrou aí para conseguir ser aprovada já em medicina no segunda série? E também vai bem no ensino médio lá? As notas vai bem, Daniel? Vai bem. Diferenciada, né? Bom, para mim, eu falo que a ansiedade ela é muito presente no período das provas, então eu creio que a organização, acima de tudo, ela consegue ser muito importante. Tanto que a gente não pode ver um professor, por exemplo, o professor passa um conteúdo, a gente não pode pensar em deixar lá para o dia da prova, um dia antes, porque vai ser muita matéria acumulada, a gente vai acabar decorando e para a finalidade do vestibular, a gente não vai lembrar quando chegar a prova, então a gente não vai ter realmente aprendido, a gente só vai ter decorado, por mais que questão de ir bem, tirar uns 7 na prova, valendo 7, mas lá futuramente, se a gente decora, a gente não aprende realmente. Então, na hora do vestibular, isso não dá certo. E eu digo que a questão do vestibular é você pegar, sentar, ver editais passados. Por exemplo, eu tenho a visão de fazer medicina aqui na FAG mesmo. Então, eu pego, às vezes, eu já fiz outros vestibulares daqui também. Então, eu vi as questões que já caíam e eu acabava comparando e até querendo falar que a inteligência artificial ela pode chegar a ajudar muito nessa parte, porque você pode pedir, seja para qualquer plataforma, faça questões baseadas nesse conteúdo, de acordo com o segmento de tal vestibular. E isso ajuda muito, porque a gente pratica e o cérebro ele começa a se acostumar com isso também. Perfeito, parabéns. E aquelas disciplinas que a gente tem uma dificuldade maior, um empenho maior para
estudar para essas provas? Com certeza. Pra mim, eu sempre tive dificuldade em humanas. É assim, exatos pra mim era tranquilo. Agora chegava geografia, pra mim era um terror. Eu tinha que me preparar o quanto antes. Igual ela comentou, era sempre importante no mesmo dia você dar uma revisada no conteúdo que viu. Eu lembro de um professor que alguma vez eu conversei e ele comentou que tirar 1 hora, 2 horas do seu dia, mesmo que você não esteja durante semanas de provas, justamente para você colocar suas matérias em dias, para você revisar e indo revisando conforme os dias. Porque o nosso cérebro, ele precisa de treinamento, né? Ele precisa que você reveja e não esqueça, né? E não deixe de lado. Professora Tamires, você como professora dos alunos do 6º ano, eles estão tendo essa mudança agora, saindo Sim. do Fundamental 1, que Isso tem a mesmo. professora considerada a mãezona. Não que as professoras do Fundamental 2 não sejam mãezona, né? Sim. Mas é um pouquinho mais madrasta, né? Isso, é uma mudança, né, muito grande na visão deles, né, na verdade. Porque, assim, a questão do conteúdo, o conteúdo é tranquilo, né, os professores também são super tranquilos e, geralmente, a nossa coordenadora, ela já faz uma seleção ali de professores para o 6º ano, para ser um pouco mais acolhedor também. Eu acredito, assim, que o que frisa mais, o que deixa os alunos assim mais impactados e as famílias também, é a questão da organização. Porque são muitos professores, né, diferentes, cada um com uma dinâmica em sala de aula também diferente. Então, às vezes, esse medo, esse susto do ingresso, sabe? Não tanto com o conteúdo, mas por toda a organização que passa a acontecer, né? Que o aluno ali, ele se torna ainda mais protagonista. Então, o aluno tem que anotar, tem que correr atrás, né? Perguntar. E, querendo ou não, eles ainda são infantis, né? Para isso. Mas, assim, o professor está sempre acolhendo. Então, eu acredito que no 6º ano, não só com as provas, mas durante o ano todo, um comprometimento a mais com questão de datas, de prazo, de organização, cuidar do material, cuidar com as aulas que vamos ter no dia, sabe? Então, assim, eu acredito que o aluno organizado, ele vai bem no conteúdo, vai bem no dia a dia, né? E até como as meninas falaram, rotina, né? O essencial para estudo é rotina. Nós temos aquele hábito, eu tenho um bebê em casa, eu vou criar uma rotina. Eu tenho criança, eu vou criar rotina. Quando está lá adolescente, nós esquecemos um pouco da rotina e deixamos de lado. Mas é aí que faz parte, né? Uma boa alimentação, horário para acordar, para dormir, o horário de estudo todo dia, revisar os conteúdos. Então, eu acho assim, é parte do 6º ano Fundamental 2, uma questão de organização, que daí dá tudo certinho. Tá, mas a gente tá falando aqui somente dos alunos com o perfil da Yasmin e da Maria. E o aluno que tem essa dificuldade, né, Daniel? Daniel tinha Sim. dificuldade com rotina de estudo ou não? A gente, na época, realmente, a gente muitas vezes tinha um pouco de dificuldade com relação a essa rotina, né? Mas o mundo evoluiu, né? Hoje nós temos várias tecnologias, como a colega aluna falou, né? Sobre a situação das novas tendências da tecnologia, mas a Tamires comentou uma situação bem pontual. A criança organizada, o adolescente organizado completamente. Aqui dentro da escola, né, Lu, a gente conversa, né? Que a gente conhece os alunos organizados e os alunos que muitas vezes têm dificuldade dessa organização da rotina. Então, eu acho que isso começa desde o primeiro dia de aula, né? Ele ter uma organização do material dele, aquela caneta marca-texto onde ele frisa que ele precisa ter uma volta naquele conteúdo, aquele caderno bem dividido, aquele caderno que a criança ou adolescente ele se entenda, né? O aluno trazer sempre o material didático dele, os livros que a escola exige que esses alunos, todas as aulas estejam com esses conteúdos, porque assim, o professor ele faz parte de 50 minutos dentro da sala de aula, né? Tem algumas disciplinas que tem menos, né? Que tem menos conteúdos por questões curriculares, mas se o aluno não for buscar esse conhecimento para ele próprio, para chegar no dia da prova, ele já está preparado e recapitulado, ele vai ter dificuldade. Esses dias eu fiz questão de passar por turma para que a gente pudesse
orientá-los que as provas estavam chegando, que eles precisariam estar mais concentrados, precisariam começar a se organizar, se não tivesse todos os conteúdos, que buscasse esses conteúdos para que eles estejam orientados no momento. E eu acredito muito que atrapalha o nervosismo é realmente essa falta de segurança. Meu Deus, eu não estudei, o dia chegou, né? Ou tá com o livro incompleto, não fez alguma atividade, né? Daí você puxa lá, ai meu Deus, por que eu não tirei meia horinha, né, para colocar isso aqui em dia? Então, a disciplina, eu acredito assim que é fundamental em todas as fases, né? Nós adultos, nós professores, profissionais, nós também precisamos, né, dessa disciplina no nosso dia a dia. E eu acredito que isso é fundamental para os alunos, os pequenos, os adolescentes, ensino médio, principalmente acadêmicos, né? Independente da fase. Porque a avaliação nada mais é do que questões de conteúdos que já foram abordados na sala de aula, né? Então, o professor já explicou, o professor passou ali exercício extra, passou uma revisão, então deu auxílio para o aluno, né? Que hoje está até mais prático. Na nossa época tinha prova surpresa, né, Lu? Do nada, o professor chegando na sala, ó, guarda o material, prova. Então, hoje tem um cronograma de conteúdos que os professores passam, um calendário de provas. Então, a escola também segue um segmento organizado. Então, o aluno que tem ali tudo certinho, acho que por mais que ele tenha dificuldade de aprendizagem, isso vai ajudá-lo. E isso vai ajudar também para o aluno, né, com a dificuldade dele ver, eu não consegui compreender essa matéria. Eu vou conversar uns minutinhos ali com o professor, vou ver, né, se ele me dá uma atenção, revisa para mim. Então, acho que tudo isso ajuda no dia a dia, principalmente na semana de prova. E sem contar que nós temos aqui no colégio as monitorias, né? Então, as monitorias servem para que esses alunos estejam... Quem não se preparou e foi um pouquinho, acendeu a luz um pouco antes, esse aluno já 2, 3 semanas atrás, ele já vê nas monitorias, já colocou em ordem seus materiais, se aproximou do professor, já começou a trocar ideias. E é assim que funciona. O aluno ele tem que buscar. Ele acha que muitas vezes o professor tem que entregar para ele ali e não é essa a função do professor. A função do professor é trabalhar a disciplina, trabalhar a matéria, os conteúdos. E, logicamente, nós pegarmos e conversarmos com a Yasmin como que funciona as aulas dela, os professores despejam lá e... não entendi. Então, busca ali depois, né? Você poderia até falar um pouco como que é, para que a gente possa também, os alunos que estejam assistindo, entender que quando eles saírem do médio, né, eles vão ter qualquer outra faculdade, qualquer outro curso que eles forem fazer, eles têm que estar preparados, né, porque cada vez mais o mercado de trabalho exige conhecimento e os alunos não adianta só fazer o curso e conhecimento zero, né? Pra mim foi um susto, na verdade, porque eu sempre fui muito de conversar com meus professores, né? Então, eu chegava no colégio, eu tirava minhas dúvidas, eu pedia ajuda no que eu podia me adaptar. Aí, quando eu cheguei na faculdade, eu vi que a rotina era toda diferente. E não que os professores não deem suporte, mas você está começando sua vida adulta, né? Então, você precisa dessa independência, você precisa ter essa proatividade de procurar... de pesquisar, de encontrar livros, porque nem sempre eles vão estar lá justamente para poder te auxiliar, né? Porque eles também têm a rotina deles. Então, assim, igual eu falei, foi um baque. Mas eu me adaptei, eu tive que entender que eu tô começando a fazer o que eu quero e eu tenho que me adaptar e crescer e entender que depende de mim, né? Não dos outros. Aproveitando aqui, Yasmin, Maria, vocês também têm vocês tiveram a oportunidade, e Maria ainda, de participar das monitorias? Vocês frequentam essas aulas aí? Bom, eu já tive a oportunidade, sim, mas eu não digo que é um costume meu, porque eu sou mais de procurar minha autonomia tanto para qualquer coisa assim na minha vida. Mas eu vejo que é muito importante realmente, às vezes a pessoa que ela não tem essa facilidade de pegar, estudar sozinho, ter algo dessa forma à disposição dela. Tipo, é muito bom porque a pessoa consegue se inteirar mais no conteúdo e tirar as dúvidas. Eu geralmente costumo tirar mesmo na sala de aula. Mas eu vejo que, assim, que amigos meus, que a monitoria ajuda muito. E eu creio que cada pessoa tem o seu jeito de estudar, mas é um suporte muito incrível que a FAG dá para os alunos. Perfeito. Pessoal, e na opinião de vocês, qual que é o verdadeiro objetivo das avaliações na escola?
na opinião de vocês como aluno, como ex-aluno, coordenadores, professores, qual que é o verdadeiro objetivo das avaliações das provas? Eu acredito que as avaliações é um fechamento de tudo aquilo, né, que nós aprendemos. É como se fosse uma finalização, né, concreta do que foi visto. E também é uma preparação, né, porque você não fundiu uma forma, funde dois outra. Ela chegou, né, no campo acadêmico já é de outra forma. E o mercado de trabalho, nós não temos essas avaliações, mas nós passamos também por avaliações diárias, né? Então, assim, eu acredito que a escola, ela é um meio social que ela prepara o aluno para o futuro, para o aluno, né, no centro acadêmico, o aluno no mercado de trabalho. Então, a avaliação não é só a prova, não é só a nota do boletim. É a construção do conhecimento, é a construção do dia a dia, né? Como na nossa profissão, em alguns momentos, nós somos cobrados, né? Nós somos, digamos, provados também. Nós temos que mostrar o nosso conhecimento. Então, eu acho assim que a avaliação da escola já é um passo a passo, né? Para quando o aluno chegar na sua fase adulta. E também para a gente saber o quão o aluno conseguiu absorver desse conhecimento, né? Então, com as avaliações, a gente vai também ter uma régua, vamos dizer assim, do que realmente o aluno absorveu, o que aprendeu e que ele vai usar posteriormente. Como a professora Tamires já pontuou aqui, essa avaliação a gente vai ter a vida toda. Uma das avaliações que a gente teve agora, frequentemente, há poucos dias, foi a questão diagnóstica, que também a gente avaliou ali o conhecimento que os alunos tiveram durante o ano anterior e como que está essa preparação já para as próximas avaliações. Maria, e na visão dos alunos, como que vocês enxergam as avaliações? Bom, eu creio que a avaliação, por si só, o nome dela já te dá um pouco de ansiedade. Como aluno, você fica assustado. Então vamos mudar. A partir de agora, vamos mudar. Não vai ser mais avaliação. Vamos pensar em outro nome aí. Não, Atividade avaliativa. Mas vem a avaliação. mas essa questão mesmo de ser um susto, porque, por exemplo, igual o coordenador comentou, o Chimia, que a questão de que, às vezes, se você não estiver preparado, realmente vem aquela ansiedade, aquela insegurança. Então, por isso, sempre é muito importante a gente realmente se preparar no dia a dia mesmo, não deixar acumular. E a avaliação, querendo ou não, é o único método que a gente tem, igual a Lu falou, sobre ver como o aluno ele absorveu o conteúdo, também preparar para o mercado de trabalho, que tem provas diárias, mesmo que não sejam desse método. E só complementar também, que acho que é importante, através das avaliações também a gente conversa, eu procuro alguns alunos, pergunto se está tudo ok, como que foram de prova, e nós também fazemos a avaliação dos nossos professores. Isso, a né? avaliação do aluno não é só o conhecimento dele, então, né? assim, O professor vê se está dominando a e gente tudo mais. consegue ter uma visão ampla da disciplina com o professor em sala, que não é somente de que forma que esse professor fez a prova, de que forma que ele passou o conteúdo, se o conteúdo de prova é o que foi aplicado, se foi o que foi discutido. Por quê? Porque dessa forma a gente consegue manter um padrão de qualidade. Então, eu sempre falo, muitas vezes a gente recebe pais, a gente conversa que a escola não está aqui para formar um aluno de nota, só nota, só nota. Nós temos que formar o global. Mas, para que isso aconteça, nós temos que ter uma sintonia entre professores, coordenação e alunos. Então, também a avaliação, eu acredito que além dos alunos, vou dar um exemplo. Nós estamos lá com a turma da Maria Júlia na 3ª série, que todos os alunos tiraram notas bem baixas. Opa, peraí, o que está acontecendo? Né? Numa certa disciplina. Professor, vamos conversar, vamos ver o que está sendo feito. Por quê? Porque é só através da avaliação, não tem outro jeito, outro método de nós fazer uma medição de como que estamos, né? E querendo ou não, o aluno que já tem uma facilidade dessa rotina, ele vai sair sempre mais na frente. Mas nada impeça que esses alunos outros também consigam estar buscando essa adaptação, esse novo formato. Eu acho que a visão geral dos alunos, de alguns pais, que a prova é só referente à nota. Isso. E será que é isso mesmo? De acordo com vocês falam, a prova não é só... A gente não avalia somente a nota, né? Não, é o conhecimento no Contexto, geral, né? O contexto todo do aluno, porque às vezes tem o aluno que se dedicou
o bimestre todo, chegou na hora da prova ali, Teve uma alguma crise de coisinha ou ansiedade. outra, uma crise de ansiedade, às vezes uma leitura ali muito rápida, ficou um pouquinho para trás. Então, assim, é bom o olhar do professor durante o dia a dia, em todas as aulas, sabe? E esse é um método também que eu carrego junto comigo. Eu sempre vou ali acompanhando, que nem os cestinhos. Cola no caderno, olha lá, e vista e tal, porque assim, a gente vai monitorando o aluno, a gente conhece moldando também, a né? realidade, isso, de cada um. Rotina de estudos. Então, assim, até mesmo nas correções, né, igual o Chimia falou, além da aprendizagem do aluno, a gente tem uma régua com essas questões também. Se era um aluno bom e na nota da prova não deu lá, né, o ok, mas eu sei que é um aluno bom, então a gente vai chamar a coordenação, a família vai conversar, tentar ajustar. Eu passo uma régua também, né, comigo como professora. Nossa, ó, que legal, os alunos conseguiram. Que a gente faz isso corrigindo a prova, não é só colocando, ó, fulano conseguiu, que nossa, todo mundo Olha acertou como essa desenvolveu. questão. Ah, não, ó, aqui eu acho que eu vou ter que melhorar a minha metodologia de ensino. Então, a correção de prova já é um pensamento do professor, não é só lançar nota, não. A gente faz com muito cuidado e atenção para também não deixar sair muito do foco, não virar só a nota, né, no final do boletim. Mas também não tem milagre, né? Não. Então, o milagre que não se preparou e chega no dia e vai acertar tudo também, né? Então, assim, tem muitos alunos também que eu acredito que são corajosos, né? São desafiadores. Muitos. Né? E chega no primeiro bimestre, toma um susto. Primeiro bimestre toma um susto, segundo um sustinho, Isso. depois pega no tranco e vai. Daí chega no final do ano lá, sempre alguma coisa faltando, mas eles conseguem. Então, assim, isso são de rotinas, né? Então, como nós frisamos antes, não é somente a nota. Eu acredito que a escola forma o total. Meninos, vocês já estudaram nas vésperas de alguma prova, alguma avaliação? Esqueci, vou estudar que amanhã tem Estudar prova. na véspera funciona? Eu acho que, infelizmente, todo mundo tem um relato disso. Eu tentava não, né? Tipo, eu tentava me organizar e manter certinho minha agenda pra ir indo estudando conforme vinham os conteúdos. Mas tinha caso que a gente deixava ali, chegou a semana, começou as provas, você deixa ali no dia, né? Mas eu sempre tentava, em todas as oportunidades que eu tava livre, né? Digamos, né? A prova seria no dia seguinte, eu estou no dia anterior. Então, assim, deu uma pausa nessa aula, então vou dar uma revisada aqui. Depois do almoço, eu tenho tantos minutos de intervalo, então vou dar essa estudada, sabe? E você vai, justamente, revisando no dia, né? Progressivamente. Então, assim, não vê só uma vez. E, pelo menos pra mim, eu não conseguia estudar direto, assim, sabe? Tipo, 4 horas seguidas. Porque eu perdia muito foco, principalmente pensando no mesmo conteúdo. Então, eu estudava um pouco, distraía minha cabeça pra ver, sei lá, pra ver se eu esquecia ou não, voltava. Daí eu falava, lembrei, entendi. Então, eu acho que, justamente, como a gente falou anteriormente, é a organização. A diferença é que vai ser daí só naquele dia, né? No dia anterior. E você, Maria, já estudou nas vésperas? Para as provas que vão começar amanhã, vai estudar hoje? Bom, igual ela disse, todo mundo tem um relato, eu creio que todos estão aqui na mesa já têm algum relato de alguma coisa parecida, de véspera, ou até algumas horas antes, mas já acordar mais cedo no dia. Mas eu creio que é igual a Yasmin falou, a questão de você pegar mesmo e ir revisando pouco a pouco. Eu sou muito parecida, eu não consigo estudar 4 horas direto o mesmo conteúdo sem parar. Eu preciso respirar um pouco, e aí eu volto para aquele conteúdo. Então, por exemplo, esse final de semana, eu até falei com os meus amigos, os alunos aqui do Colégio FAG, não me chamem para fazer nada, eu estarei estudando para física e matemática. Muito Ó, bem. vilão aí, ó. Então, eu creio que é isso, é saber organizar mesmo os planos. E quando a gente tem a semana de prova, a gente vai começar. Como que vocês lidam com a ansiedade, principalmente daquela prova de física, né, Maria? Que vai chegar a hora ali. Como que vocês se acalmam na hora de realizar a prova? Se preparou, teve a rotina, teve um mapa mental para estudar? Sim. E daí chega na hora, tem aquela ansiedade. Será que eu vou acertar? Será Não que... sei fazer.
Eu acho que a ansiedade ela consegue ser um dos maiores vilões na hora da prova, porque igual a professora comentou, ela disse que às vezes o aluno estudou o bimestre inteiro, mas ele vê, se desespera, dá uma crise de ansiedade, e isso faz com que a gente perca um pouco a noção do que está fazendo, pensando, eu não vou acertar, eu não consegui entender, mesmo que tenha se preparado. Então, eu creio que, assim, é respirar, se acalmar, se preparar. Eu acho que a questão do preparo é que mais te alivia da hora da ansiedade na prova. Porque, realmente, se você não se prepara, na hora da prova você vai estar desesperado. Você, tipo assim, pode ir com a cara e com a coragem lá, mas vai bater o desespero. E o professor sabe que o aluno está preparado. Sim. Mesmo se você tiver dificuldade, ele tiver com ansiedade, o professor sabe. O professor sabe que cada aluno está dentro de sala. Né? Então, isso é importante do aluno que tem foco, o aluno que está buscando realmente, como você está buscando um curso de alta concorrência, o professor sabe, o professor valoriza esse aluno. Né? Não que o professor vai dar nota para você, de forma alguma, mas o professor vai ter um olhar diferente para aquele aluno que merece. E eu acredito que isso é uma questão de bom senso, né? De que o aluno esteja calmo, porque nós percebemos na coordenação que em época de prova tem alunos que não vêm para a escola porque não se preparou para fazer a prova. E às vezes tem aquele que, por conta da ansiedade da semana de prova, passa mal a semana toda. Então, né? E a gente sabe que ele está preparado, mas a ânsia das avaliações acaba gerando esse estresse de... Alguma vez, meninas, vocês sentiram essa pressão? Sabe, eu sei que eu sei o conteúdo, mas na hora de realizar a avaliação, foi mal. Eu sou direta, assim. Eu sou uma pessoa ansiosa, assim, também. Então, é um relato meu que, independente de qual prova eu podia estar preparada, eu era uma pessoa que pensava, mas e se eu não estiver preparada? E se eu estudei o suficiente? Então, eu tinha muito dessa ansiedade, assim, eu colocava pressão em mim mesma, né? Eu quero ir bem. Autossabotação, né? Era exatamente isso. E acho que ele comentou também, né, da falta de confiança. Isso eu tinha muito, tipo, eu ficava duvidando. Mas a maneira que eu me acalmava era distraindo a minha mente. Eu era muito do chocolate na semana ali, sabe? Pra me acalmar. Eu respirava um pouco, conversava com meus amigos. Pra justamente... não focar no problema, né? Na ansiedade em si. E ver que depois daria certo. Porque no final... no final você sabe? Para o aluno que se dedicou, Exatamente. Né? Yasmin, você relatando que você tem esse perfil de estar ansiosa, como que você conseguiu ser aprovada em um vestibular tão concorrido e ter o controle sobre essa pressão, essa ansiedade? Eu tô me adaptando ainda com esse controle da ansiedade, mas como eu comentei, né, hoje, eu sou muito da agenda, da organização. Então, eu nunca gostaria de deixar um conteúdo acumulado, porque eu sei que ia pesar no outro dia. Então, eu caprichava no dia, eu revia. Eu tinha uma folha só de revisões diárias. E eu ia justamente marcando o que eu estudei, o que eu precisava revisar, o que eu preciso ver. Então, eu era a pessoa que organizava por cor também. Então, eu ia lá com post-its coloridos e demarcava, eu tenho dúvida nisso, eu preciso rever isso. Então, era justamente essa organização. Eu me adaptava naquilo que eu conhecia, no que eu conhecia, que eu sabia que funcionava para mim. E sabe que essa é a forma mais correta, né, de estudo. Porque o nosso cérebro, ele retém a aprendizagem a partir da terceira vez que nós vemos a informação. Então, o aluno veio na escola, o professor explicou uma vez, o aluno copia no livro, no caderno, segunda. Se o aluno chegar em casa, mesmo que não tiver tarefa, ele revisar esse conteúdo, então o cérebro ele já vai estar programado com aquela informação. Então, vai chegar lá no dia, não vai precisar tanto desespero na hora dos estudos lá da semana, porque você já vai ter o conhecimento adquirido. Então, se nós tivéssemos essa cultura, né, de todos os dias chegar em casa, fazer essa revisão daquilo que foi feito, então a aprendizagem ali já estaria concreta. Não teríamos tanta ansiedade, as avaliações não seriam os vilões, né, dos alunos e das famílias, tudo ficaria mais prático e mais suave.
Meninas, a coordenação também, a prof. Como que vocês acreditam, como que a família dava esse suporte para vocês quando vocês estavam passando por esse momento avaliativo, ou a Yasmin que já passou na véspera ou pré-vestibular, com aquela expectativa de ser aprovada em medicina? Qual que era o suporte que a sua família te dava? Mais pressão? Te acalmava? Como que ela fazia? Eu era que ficava louca em casa e eles eram que me davam a tranquilidade, assim. Os meus pais, eles confiam muito em mim e na minha capacidade. Isso é uma coisa que eu gosto muito deles, assim. Eu duvido, mas eles estão lá confiando, sabendo que eu vou passar. Então, quando eu tava desesperada, a minha irmã também tem isso de ficar desesperada pra prova, eles iam lá, tranquilizavam, falavam que ia dar certo, que eles sabiam que a gente estudava, que a gente se esforçava. Então, assim, pra mim foi muito importante esse suporte, né? Então, assim, era o que me tranquilizava nos dias. E eu tentava no dia anterior dos vestibulares, porque não tem como você estudar num dia anterior tudo que você tinha que ter estudado, né? Então, eu revisava um pouquinho, mas eu preferia deixar minha cabeça limpa e ficar justamente com a minha família para me acalmar e confiar que eu estudei o que tinha que ter estudado. Era isso. E eu acredito também que o vestibular você não pode errar, você não pode se atrasar, você não pode, né? Tem várias questões rigorosas. Mas a prova, a avaliação também, eu acredito que é como se fosse um esporte. Tem dia que tem a derrota. Sim. E o aluno tem que entender, né? Logicamente que, como eu falei antes, eu acredito muito que o professor sabe cada aluno que ele tem dentro de sala. E aquele aluno que ele se dedicou o tempo todo, aquele aluno que tirou dúvidas, aquele aluno, e ele for mal na prova, o olhar vai ser diferente. E esse aluno, muitas vezes, ele tem que assimilar que ele errou alguma estratégia de estudo, ou não dormiu legal, ou fez alguma situação, que ele chegue no próximo semestre, ele tem a capacidade de recuperar. Que também acredito que ir mal numa disciplina, que quase que dificilmente vai, também o aluno tem essa premissa de poder ir mal, né? Não só se cobrar que só tem que tudo por nota, né? Sim. Já na transição, acho que um pouco é mais ansiedade das famílias mesmo, que muda muito a rotina, mas também a gente focar na questão da rotina, estudo diário, organização das avaliações e datas, e a gente trabalhando e dando essa autoconfiança também para as crianças, que eu acho que é muito importante. Os pais têm que confiar bastante nos seus filhos. E nas demais séries aí, a rotina de estudos tem que ser diariamente e não deixar só para a véspera, né? E Maria, e você? Teus pais, como que eles te dão esse suporte? Bom, em casa é a mesma situação. Eu sou a mais ansiosa, eu fico, tipo, desesperada, porque eu sinto, nossa, eu tenho que ir bem, eu tenho que ir bem, eu tenho que ir bem. Só que minha mãe, ela me tranquiliza muito. Ela fala, filha, se você estudou, você vai lembrar na hora da prova. Enfim, eles tentam me acalmar, mas eu também sou mais do tipo que prefiro ficar quietinha, tentar conversar, assim, com Deus, pedir calma, muita sabedoria na hora. E é assim que eles me acolhem. Eles me conhecem, minha família, e, tipo, tentam me tranquilizar ao máximo, porque de cobrança eles sabem que eu já faço bastante. Então essa dica você deixaria para as famílias dos seus amigos, de quem está começando Com no certeza, 6º ano? com certeza. Esquecer o vilão prova, né? Vilão professor, tentar a rotina e tentar fazer uma acolhida ali, que dá tudo certo no final, com certeza. Família, professor, escola trabalhando junto, né? A tendência é só dar certo. Yasmin, se você pudesse voltar ao tempo, o que você faria diferente hoje para estudar no ensino médio? Eu vou citar isso de novo, mas é que pra mim foi fundamental. Porque até eu encontrar o meu jeito de estudar, eu demorei, assim, sabe? Porque fundamental e ensino médio tem uma diferença, né? Você vê essa diferença, assim, você já começa a se cobrar porque já tá chegando a hora, né, de começar os vestibulares, de você começar a procurar o que você quer. Então, justamente o que eu queria mudar, se eu pudesse, era a organização no começo, assim, já no 1º e 2º ano. Porque se eu caprichasse lá já, eu sei que eu ficaria mais tranquila no 3º. Claro que foi um processo, né, que eu fui me adaptando. Eu também acho muito importante citar isso, que
comentaram, né, a questão dos erros. Você ver os seus erros e não avaliar ele como um peso, mas aquilo que pode fazer você crescer. Então, assim, eu fazia muitas provas antigas, né, dos vestibulares. Então, eu ia lá, fazia. E daí tinha coisa que eu errava, falei, meu Deus, não acredito que eu errei isso. Mas e depois eu via, falar, entender o porquê eu errei, sabe? Eu acho importante fazer isso também. Acho que observar os erros mais como uma forma de você melhorar. E, Elvis, deixa eu pegar um gancho aqui sobre essa situação, que eu acredito que tanto ali no sexto, na virada da quinta para a sexta série, a família é mais presente com os alunos. A mudança do nono para o ensino médio, ele já considera que o filho já se vira sozinho. E tem uns que não têm condições, aí, não tem esse amadurecimento. A gente acompanha, por exemplo, a gente sabe que tem alunos e, assim, é falha dele. Não sei até que ponto que é falha dele. Eu acho que a família, nesse momento, ela teria que, ao menos um mesinho ali, quando começou as aulas, filho, vem cá. Ó, você sabe como que faz aí? Você sabe. Primeira coisa, eu no meu quarto eu tinha o horário na parede. Então, apostila, cadernos, estava tudo ali. Você pega e coloca, né? A gente recebe condições de alunos que trocam o dia de calendário de aula, de provas ou etc. Por quê? Porque realmente, muitas vezes, não foi passado. E você, se tivesse, muitas vezes, um auxílio até antes de entendimento, poderia ter, como você falou, né? Então, eu acho que também falta um pouquinho desse olhar, muitas vezes, de passar o pai, ou a mãe, os irmãos, passar essa experiência que eles já tiveram. O que foi bom e o que não daria para né? Olha, para mim isso aqui foi ótimo, para mim isso aqui já não é legal. Como que você está fazendo? Né? Outra coisa, tá olhando, tá fazendo as tarefas, tá, né? Para quê? Para que saber que ele está sendo cuidado, está sendo monitorado. Senão fica muito fácil, o aluno solto, ele só vai chegar no dia de prova, entrar em sala e, se duvidar, trazer caneta. E as tarefas também é uma forma de revisão já, né? Você já revê o seu conteúdo, vê o que foi trabalhado no dia. Então, as tarefas diárias também é muito importante ali no dia a dia do aluno, para que ele está revisando o conteúdo trabalhado em sala. E quando você entra no ensino médio, você se encanta, né? Porque você deseja estar ali naquele momento, principalmente porque a gente vê muito em filme, sabe? A gente acompanha. E você fica encantada, mas depois você, pelo menos pra mim, né? Eu tive que falar, opa, já tá chegando a hora, né? Vamos acordar. E eu tenho coisa pra melhorar aqui, tenho coisa pra me adaptar. Então, eu acho que, igual eu falei, esse seria o ponto, assim, que eu gostaria de mudar, que talvez fosse essa percepção de que eu tô crescendo, já tô começando a ter responsabilidade, sabe? Claro, eu já tinha antes, mas eu quis dizer que vai crescendo, você vai entendendo como é justamente... As responsabilidades vão aumentando, Exato. Né? E daí, como diz, suas escolhas, suas consequências. Exatamente. E você vai ter que assumir isso lá na frente. Exatamente. Pra gente encerrar, se você pode deixar uma dica rápida para os alunos do colégio ou para quem está nos assistindo, o que vocês diriam das avaliações que vão começar agora, ou quem vai fazer vestibular agora, de inverno ou de verão, aqui na FAG ou em outras instituições também? Primeira dica, rapidinho, eu acho que adaptação. Não deu certo, vê o que deu errado, faça de novo, corrija, e eu acho que é isso. E organização, porque eu falei o tempo todo, mas é muito necessário. Professora, a senhora concorda? Com certeza. Organização, rotina, primeiro lugar. Se não conseguiu agora já para esse bimestre, né, porque já inicia amanhã, então já vê aí as falhinhas que teve para já tentar consertar, né, no caminho do próximo. Mas rotina e organização é o essencial para todos. É o chão, né? Rotina, organização e revisão de conteúdo diário, acho que é a base para tudo. Coordenador Daniel, a escola enxerga assim também? A coordenação enxerga o aluno até na chegada, né, Lu? A gente fica na porta, na recepção ali, a gente já sabe, né? O aluno que chega antecipado, o aluno que chega tranquilo, Toma o aluno, café da manhã, né? Então, se organiza. É um todo, né? A semana de provas, além é um todo. E é um treinamento para o vestibular, né? Não é só a parte do conteúdo, Pra mas vida, manter horário, manter equilíbrio, dormir mais cedo, né?
Não adianta colocar o relógio despertado de madrugada lá para acordar, para estudar, que muitas vezes vai atrapalhar mais do que vai ajudar, porque daí muitas vezes não consegue memorizar e fica nervoso. Descansa, né? É o aluno se entregar realmente naquele momento e aceitar. O que acontece é que eu acredito que a falta de rotina assusta, por quê? Porque o tempo nosso está passando muito rápido. Gente, parece que nós começamos as aulas foi ontem, nós estamos entrando nas avaliações do primeiro bimestre. A hora que estrala o dedo, terminou o ano. E o aluno que não se ligar nessa situação e não tiver antenado com relação que o tempo está voando, ele vai ter essa dificuldade. Maria, e os alunos enxergam assim também? Do seu ponto de vista? Com certeza. Eu concordo totalmente na questão de que a escola ela já avalia a gente e a gente como aluno também sente isso, tanto que questão de rotina, foi o que elas falaram, totalmente eu concordo. Eu acho que eu não teria outras palavras para descrever melhor. E uma dica que eu com certeza deixaria é não procrastinem, gente. Pelo amor de Deus, isso é a pior coisa que pode existir na vida do estudante. É procrastinar e deixar para o último momento e achar que vai estar tudo certo. Um dia antes eu faço isso. Não, deixa, o professor passou 1 mês de prazo. Vou deixar... Não faz isso, pelo amor de Deus, gente. Dica eterna. E para quem que não estudou até agora e a prova é amanhã? Tem prova do que amanhã? Geografia. Tem geografia. Aí, ó, o vilão da Yasmin. Era meu pavor. Se agarre no Você terço. estudou, Maria? Passe a noite Estudou, Maria? Então rezando. dá uma dica para os teus amigos do terceirão aí. De algo que você acha que vai cair na prova amanhã. Quem é o professor? O Xandão. O Xandão, o rei Sim. do quadro. O rei. Exato. Gente, peguem o caderno, pelo amor de Deus. É isso que eu falo. A maioria dos professores, principalmente a gente anota. Peguem o caderno e revisem. Vai estar tudo na prova. Tudo que o Xandão passa ali, que são muitos quadros e lindos, principalmente, que todos os professores, até a Sara fala que dá dó de apagar. Peguem aquilo e estudem. E vejam, se vocês não estudaram até agora, esse é o método. Você estudou? Eu estudei. Qual é o conteúdo? Vamos ver. Xandão, depois você fala pra nós. Qual que é o Tá conteúdo bom. que vai cair amanhã? Olha, tem questão de... A gente estava estudando primeiro fusos horários. Tanto que no Brasil são divididos em 4. Você sabia? Sabia. Quais que são? Sabia, né? Suzô, Sabia. sabia. Sei, sabia. Sim. Fusos horários, hemisférios. O básico da geografia, mas que com certeza pesa muito no vestibular, por exemplo. Então, galera, ó. Qualquer coisa, manda um WhatsApp pra Maria aí, ó, que ela vai dar um suporte de revisão de última hora. Eu cobro. Então, pessoal, a gente encerra o nosso videocast de hoje, falando sobre as avaliações, que fazem parte do processo de aprendizagem do colégio. Mais importante do que a nota é você fazer a aferição ali do resultado que você tem durante todo o processo do bimestre. Então, além da organização, que foi falada muito aqui na mesa, o esforço de cada um e o crescimento ao longo do caminho, do ano de cada aluno aí que vai se dedicando. E quem tiver dúvidas, pode procurar a coordenação do colégio para que a gente possa dar todo o suporte para que vocês possam ser aprovados em grandes vestibulares e também possam ir super bem nas avaliações aplicadas no colégio, desde o 6º ano até o nosso terceirão.